Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha só, existe um fenômeno universal profundamente humano e francamente fascinante que acontece na vida de quase todo mundo. É aquele momento exato em que a gente percebe sinais claríssimos de que está prestes a mudar de nível, sabe? Bate aquela inquietação, uma ansiedade super vibrante, uma sensação inegável de que nascemos para algo muito maior. Mas aí, incrivelmente, bem na beira dessa grande descoberta, uma força contrária, simplesmente esmagadora, entra em cena. É uma procrastinação extrema, uma dúvida que paralisa, um cansaço absurdo que parece surgir do nada. É a nossa própria autossabotagem operando em força máxima, fazendo a gente pensar, talvez seja melhor esperar mais um pouco. O grande objetivo da nossa análise hoje é desvendar exatamente o porquê disso acontecer. E para começar a quebrar os nossos velhos paradigmas, a gente precisa fazer uma pergunta que muda absolutamente tudo. A nossa tendência natural é interpretar a exaustão e aquela falta de foco como sinais de que perdemos a disciplina, ou pior, de que não somos capazes, na verdade. É muito fácil assumir que a falta de vontade repentina significa que estamos no caminho errado. Mas a realidade que os dados e o comportamento humano nos mostram desafia completamente isso. A vontade imensa de jogar tudo pro alto quase nunca é falta de caráter. Na real, muitas vezes é exatamente o oposto. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Seção 1. O paradoxo da resistência. Aquele atrito interno gigantesco que tantas pessoas sentem não é um defeito no sistema, tá? Esse desconforto, que é tanto psicológico quanto físico, aparece não porque a pessoa está falhando, mas porque ela está literalmente prestes a cruzar uma fronteira incrivelmente importante rumo ao desconhecido. A diferença entre o que parece ser e o que realmente é simplesmente brutal. De um lado a gente vê os sintomas clássicos, a mente voando, uma preguiça inexplicável, mas o detalhe é que o nosso cérebro é programado para buscar segurança naquilo que já conhece. E a ironia da coisa é que mesmo quando conhecido é um lugar de frustração ou de dor, a nossa mente ainda prefere esse lugar só porque é familiar. Quando a gente se aproxima de algo verdadeiramente novo, mesmo que seja o sucesso ou a liberdade, a nossa mente primitiva acende um alerta vermelho gigante, porque o novo exige sair da zona de conforto, ou seja, quanto mais perto a gente está da verdadeira transformação, mais violenta costuma ser a resistência interna. Isso nos leva à seção 2, a metáfora da montanha. Para visualizar isso de um jeito ainda mais claro, a melhor analogia é a do alpinismo. Acredite se quiser, mas a parte mais desafiadora de qualquer grande jornada quase nunca é dar o primeiro passo. O teste definitivo de resistência acontece lá no finalzinho. Imagina alguém escalando uma montanha imensa. Na base, a dificuldade é puramente esforço físico. É difícil, claro, mas é totalmente previsível. Na metade do caminho, o corpo já encontrou um ritmo. Agora, olha o que acontece perto do topo. O ar fica rarefeito, o vento castiga, o medo de cair bate forte e a exaustão atinge o pico. É exatamente aqui que a maioria joga a toalha. E o ponto mais crucial é este. Quem desiste perto da linha de chegada não faz isso porque perdeu a capacidade de dar mais um passo, mas sim porque está abandonando de vez aquela zona onde tudo era seguro e controlável. A magnitude do topo assusta muito, mas muito mais do que a própria subida. O que nos traz para a seção 3, o medo de vencer. E aqui a gente descobre uma verdade muito contra-intuitiva sobre a nossa cabeça. Na grande maioria das vezes, o nosso maior pavor não é do fracasso. Afinal de contas, o fracasso já é um velho conhecido de todos nós. A gente já sabe lidar com a perda. O verdadeiro terror, aquele que congela a espinha, é o medo profundo do que vem junto com a vitória. O peso dessas dinâmicas é gigantesco. Olha só, vencer muda a nossa identidade. Vencer exige uma responsabilidade brutal para manter o nível. Vencer chama a atenção, atrai os holofotes, o que pode ser bem desconfortável. Vencer elimina para sempre aquela desculpinha velha e super confortável de dizer um dia, se eu tivesse a chance eu faria. E acima de tudo, vencer te obriga a crescer. Quando o sucesso vira a realidade cobre uma postura que dá muito medo em quem não está acostumado a bancar esse espaço. E isso ilustra de forma brilhante aquele medo silencioso que fica ali nos bastidores da mente. É um pensamento super sorrateiro que paralisa a nossa ação. A ideia aterrorizante de que, mesmo depois de todo o sacrifício, depois de finalmente cruzar a linha de chegada, a recompensa lá dentro não seja o suficiente. É esse pensamento silencioso que faz tanta gente recuar e sabotar os próprios passos minutos antes de descobrir o seu verdadeiro potencial, tudo para garantir que nunca tenham que enfrentar a decepção de chegar num topo supostamente vazio. Vamos então para a seção 4, o poder do propósito.
Então, diante de uma resistência tão bem arquitetada pela nossa própria mente, qual é o antídoto? A grande sacada é mudar o foco da batalha, porque lutar apenas pelo próprio ego torna a desistência o caminho mais lógico e fácil de seguir. A verdadeira virada de chave acontece aqui. O ser humano tem uma capacidade praticamente inesgotável de suportar a dor e vencer o medo quando entende claramente por quem está fazendo aquele esforço. Quando a jornada se conecta a um propósito maior, seja para garantir o futuro dos filhos, para honrar os pais, proteger a família ou até para cumprir uma promessa feita àquela sua versão do futuro que merece existir, a equação muda completamente. O significado é literalmente a única força capaz de desarmar a resistência interna. Quando a mente sabe o porquê, meus amigos, ela tolera absolutamente qualquer como. Seção 5. A ilusão da prontidão. Indo agora para a próxima grande armadilha, existe uma falácia universal que mantém milhares de ideias, de projetos maravilhosos, presos lá no mundo da imaginação. É a constante espera por aquele momento mágico em que todos os semáforos vão estar verdes. O ponto crucial é entender isso. Ficar parado esperando o momento ideal em que a gente finalmente vai se sentir pronto parece a atitude mais segura do mundo. Só que não. É apenas uma forma lenta e silenciosa de ver grandes oportunidades evaporarem. Do outro lado da moeda, agir de forma imperfeita é o que realmente constrói o caminho. Sendo bem sincero, quase ninguém se sente perfeitamente pronto para algo grandioso antes de começar. A prontidão não vem antes da ação, ela nasce no meio do caminho. A verdadeira confiança surge em movimento, quando a gente age, mesmo com a perna tremendo, sem garantia nenhuma de que vai dar certo. E só para deixar as coisas absolutamente claras aqui, seguir em frente sem se sentir 100% pronto não é um convite para ser imprudente. Agir no impulso, sem preparo nenhum, não é o nosso objetivo. A verdadeira definição de coragem tem a ver com inteligência tática. Significa construir a base enquanto a gente avança, aprender as habilidades no meio do trajeto, organizar os recursos aos poucos e ir preparando o terreno passo a passo. É avançar sentindo cada gota de medo, mas escolhendo conscientemente não ser governado por ele. Chegamos na seção 6. Passos para a virada. A partir de toda essa análise, a gente consegue extrair um mapa super prático com 4 passos essenciais para quem está se sentindo travado agora. Primeiro, reconhecer o padrão já tira o poder da sabotagem. Sentiu uma resistência imensa? Identifica isso não como fracasso, mas como sinal de que o crescimento está logo ali. Segundo, dê um rosto ao seu propósito. Tente visualizar com clareza quem vai se beneficiar da sua vitória. Isso âncora a sua força de vontade. Terceiro, elimine a exigência de ser perfeito. Comece a montar a sua estrutura enquanto você já está caminhando. E o quarto passo, e definitivamente o mais vital, simplesmente continue no jogo. Enquanto existir tentativa, existe aprendizado. Onde tem aprendizado, tem evolução. O fracasso definitivo não acontece quando a gente tropeça. Ele só acontece no exato segundo em que a gente decide parar de levantar. Vamos avançar e ver como isso constrói a nossa reta final. Essa pergunta traz uma perspectiva de tirar o fôlego. Nós, seres humanos, não temos bola de cristal. A gente não consegue ver o futuro. A linha de chegada de qualquer mudança gigante na nossa vida raramente fica visível até que a gente dê aquele último passo. E é exatamente essa neblina, essa falta de visão, que faz tantas jornadas serem abandonadas cedo demais. O grande triunfo pode estar literalmente no próximo passo, no próximo dia ou naquela tentativa que acabou não acontecendo. Então, é hora de mudar o nosso vocabulário mental, a forma como a gente traduz as nossas emoções. Aquelas sensações que sempre foram interpretadas como super negativas precisam ser reinterpretadas como os melhores indicadores de sucesso. O desconforto não é um muro intransponível. O desconforto é a porta de entrada. O medo não é uma placa de pare. O medo é o farol que ilumina a direção exata de onde você precisa crescer. E aquela pressão esmagadora que tantas vezes tira o nosso sono é simplesmente a vida anunciando em alto e bom som que um nível inteiramente novo está prestes a ser desbloqueado. E essa frase aqui sintetiza perfeitamente tudo que a gente desconstruiu hoje. A busca por aquele momento de prontidão absoluta é a maior de todas as ilusões de quem acaba ficando pelo caminho. Não é o preparo impecável que gera o início, é o ímpeto implacável de começar que eventualmente vai forjar o preparo. A grande mudança de vida não acontece quando as condições estão perfeitas. Ela acontece quando a sua decisão de agir se torna inegociável. Sabendo agora que as nossas maiores vitórias vêm disfarçadas sobre os mais intensos períodos de resistência, me diz, qual vai ser o seu próximo passo rumo ao desconhecido?